Olá amigos, Maurício Ribeiro para mais um vídeo pré-jogo no canal Olho no Vasco. Bom, o Vasco enfrenta na 11ª rodada o Náutico jogando nos aflitos, sabemos que é um jogo muito difícil. O Náutico ele vem buscando a sua recuperação no Campeonato Brasileiro 22, o Náutico aqui ele se encontra na 9ª posição com 12 pontos em 10 jogos disputados e o Vasco ele se encontra na 4ª posição com 18 pontos. Acima do Vasco, separado por critérios de desempate, está o Sport Recife, com 18 também. Acima o Bahia, que ganhou. E disparado lá na frente está o Cruzeiro, com 25 em primeiro lugar. Esse jogo torna-se muito importante para o Vasco por alguns componentes. Principalmente um que pegou todos os vascaínos de surpresa, que foi ao pedido de demissão do Zé Ricardo, que acertou com um time no Japão por um contrato de 2 anos, com a possibilidade de mais um. Esse clube já vinha assediando o Zé Ricardo e deu um ultimato para ele. Estava com um treinador interino, que era ele aceitasse ou não. Então, o Zé Ricardo acabou pedindo demissão, pegou todos de surpresa no Vasco, somente pelo momento turbulento que ele passou, e a diretoria bancou ele, a torcida começou a apoiar, face os resultados e a deixada do Vasco no G4, mas vida que segue e vamos analisar o jogo. O Vasco já contra o Náutico, que é um jogo difícil. O ano passado a gente lembra que foi um jogo complicado. O Vasco tem um time bem montado, um time organizado, e essa mudança de treinador, que a menos que alguma coisa mude, as informações que nós recebemos agora, nesse momento, é que Humberto Louser deverá ser confirmado como o novo treinador do Vasco. O Humberto Louser ele vem de equipe, é um ex-jogador de futebol, em que atuou pelo Paulista, Marília, Guarani, Juventude, Caxias, pelo Atlético Sorocaba, e como treinador ele teve, em 18 treinou o Guarani, em 19 o Vila Nova, o Curitiba em 19, Chapecoense na temporada 20-21, o Sport em 21 e o Atlético Goianiense agora no ano de 22. Há de se confirmar ainda, mas o que isso muda na história do Vasco? Muda porque o Vasco vem numa crescente, ele vem na 4ª colocação com 18 pontos, o mesmo número do Sport, e o Vasco precisa ganhar, fazer essa pontuação fora para quê? Sobe a 21, fica a 4 do Cruzeiro, o próximo jogo é no Maracanã, em que os vascaínos com absoluta certeza vão lotar o Maracanã, vão bater o recorde de público lá, e a chance de encostar mais ainda no Cruzeiro. É importante porque a troca de treinador, ela faz com que o padrão do time possa mudar. O Vasco vai ter um treinador interino da comissão técnica que está lá, ele vai fazer o jogo do Vasco, mas o Vasco corre para ter um treinador anunciar o treinador antes do jogo de amanhã, às 19 horas, nos aflitos. O Vasco deve ir com o Thiago Rodrigues, o Vasco deve ir com o Gabriel Dias, o Quinteiro está suspenso, deve haver a estreia do zagueiro Danilo, deve vir com Conceição Edmar, Yuri, Andrei e Nenê, e lá na frente imagino que deva se repetir o time que começou com Peck, Getúlio e Figueiredo. Algumas modificações podem ser feitas, mas o Vasco continua na alta. O jogo contra o Grêmio, lembrando que o Palácios e o Quinteiro estão suspensos por cartão, não vão poder jogar, não estão no rol dos jogadores relacionados. E o Vasco ele tem algumas características crescentes em que a torcida vem abraçando e vem entendendo. A primeira linha do Vasco, formada de uma forma normal pelo, claro, Thiago Rodrigues, e ali a gente vem falando da primeira linha com o Gabriel Dias, o Quinteiro, o Anderson Conceição, o Edmar e o Yuri. Vou colocar o Yuri porque é o primeiro volante, é o que dá sustentação. Eu não vou dizer que é intransponível, mas é uma zaga que há muitos anos a gente não tinha confiança numa defesa do Vasco, visto aquele desastre do ano passado, em que seja a bola alçada na área, bola próxima à área, bola de fundo, a primeira linha do Vasco e a marcação do Vasco, ela é muito segura, muito firme, e gostem ou não, a entrada do Edmar ali deu uma consistência totalmente diferente. É um jogador que apoia, um jogador alto, um jogador que é bom na bola aérea, um jogador experiente. Do lado direito, eu já falei isso, o Gabriel Dias, a cada jogo que passa, ele vem me surpreendendo de forma positiva, porque é um jogador com muito pulmão, um jogador com muita raça, é um jogador que se assemelha muito no estilo de pegada que você tem o Yuri. E é onde a gente vem esse comentário agora. O Yuri é o nosso pitbull, o nosso cão de guarda, é aquele jogador que dá o combate progressivo, que vai para frente, dá uma sustentação à zaga, só tem que definir aquele bote. O menino Andrei, em que joga junto com o Yuri,
ele tem que ser um pouco mais proativo, a pegada dele eu acho que tem que ser um pouco mais forte. O jogo nos aflitos será um jogo pegado, um jogo disputado, um jogo aguerrido, bem no estilo da Série B, que a Série B é isso, a Série B é brigado, é um jogo disputado bola a bola, e a gente, por mais que nós queiramos que o Vasco faça um belo jogo, um jogo de técnica, um jogo de qualidade, não temos jogadores técnicos, principalmente no meio para isso, a gente só tem o Nenê. E o Nenê é a bola é o ponto fora da curva, é o jogador técnico, desacelera um bocado o jogo, claro, ele tem andade, é característica do jogo dele, mas entendo que deve-se aproveitar a velocidade do Peck e do Figueiredo. E para isso eu defendo uma seguinte teoria. Eu não gosto de jogadores, seja o Peck e o Figueiredo, que venham até a nossa bandeirinha de córner, até o fundo, acompanhando o lateral, acompanhando ponta. Eu sou de uma época diferente. E vejam bem, se nós temos uma primeira linha de 4, e ainda contando com o Yuri, que é uma linha de 5, e o Andrei flutuando, em que são jogadores firmes e seguros, você tem com absoluta certeza a condição de você manter essa linha de 4 e o Yuri, e você botar o Peck e você botar o Figueiredo, aí o Getúlio centralizado, vindo só até a linha do meio. Se você põe esses 3 jogadores vindo só até a linha do meio, o que vai acontecer? Você, pelo menos, você vai ter 4 ou 5 adversários que vão ficar na sobra, porque eles vão querer deixar mais um, mais 2. E aí, numericamente, no nosso campo, nós estaremos com um número maior de jogadores. E aí o Thiago Rodrigues, que tem uma saída rápida, uma saída veloz, o que ele busca? Ele busca o contra-ataque, uma saída rápida, como lembra, muito o Elton fazia isso. O Elton já pegava a bola, corria para frente, o Thiago Rodrigues, o Batman da colina, faz exatamente isso. Só que para isso a gente precisa de jogadores bem posicionados. E quando ele pega a bola, quantas vezes, taticamente, pelo menos no perfil que era o Zé Ricardo, a gente não sabe se realmente vê Humberto Louser, se ele tem um estilo daquele do Barroca, é um estilo Série B, um cara que conhece Série B, e talvez possa segurar um pouco mais esses jogadores, como o Nenê. O Nenê não adianta vir botar o Nenê para vir até o fundo. O Nenê podia jogar com um falso 9. Você podia tirar o Getúlio e não colocar o Raniel, jogar o Nenê como falso 9, você botar espetado lá o Peck e o Figueiredo. O Vasco precisa aproveitar a velocidade desses dois jogadores, mas não adianta querer botar os dois para virem marcar o time do Náutico lá atrás, porque o Náutico é um time rápido, um time veloz, é um time de briga, é um time que vai para cima, enfrenta, não se encolhe. Então o Vasco, para esse tipo de jogo, o Vasco aguerrido o time está, pegador o time está, brigando o time está, isso não se discute. É inegável e nos emociona até, depois de tantos anos, a gente vê como o time do Vasco briga pela bola, como o time do Vasco batalha pela bola, como ele ataca a bola, como ele corre, e aqueles pesadelos que nós tínhamos de bola alçada na área, é o Anderson Conceição varrendo a bola pelo alto, o Edmar tirando, o Gabriel Dias naquela pressão ali, o Quinteiro dando aquelas encaradas, que atacante simulando, querendo fazer graça. Zagueiro é isso. Eu gosto de zagueiro assim. Não pode ser, o Conceição brincou, não sei se as palavras são essas, dizendo que é como se ele fosse a tranquilidade e o Quinteiro a tempestade, mas tem que ser assim. Quem não lembra de Mauro Galvão e Odivan? Mauro Galvão, aquela categoria, e o Odivan, aquele carrossel que passava por cima dos adversários, e tem que ser assim. E tem que ser assim, zagueiro não pode ter cara bonita. E a gente tem uma linha defensiva, eu já falei, que os 2 zagueiros, para mim, Conceição e Quinteiro, vão ser disparados os melhores zagueiros, e estão sendo da Série B. E junte-se a eles, gostando ou não, o Edmar e o Gabriel Dias, que precisa arrumar um esquema para ele subir um pouco mais, são os jogadores que acertaram aquela linha de 4. Além disso, você tem o Yuri que dá aquela bola ali na frente. Então, amigos, o jogo contra o Náutico vai ser um jogo pegado. Repetindo aqui, o Cruzeiro com 25 pontos em primeiro, o Bahia com 19 em segundo, o Sport e o Vasco dividindo por 18, separados apenas por critérios de desempate. Mas para o Vasco é fundamental ganhar esse jogo. Ele ganhando, ele vai para 21 pontos, e aí a gente vai secar o Sport e o Bahia, evidentemente, e se a rodada ajudar eles não ganharem, nós vamos enfrentar o Cruzeiro num jogo de 6 pontos. Se ele ganhar, nós vamos para 24, ficamos a 1 ponto da liderança, a 1 ponto do Cruzeiro. Mais do que isso, nessa mudança de treinador que pegou todos os vascaínos de surpresa, todo mundo se pergunta, e agora? Vai cair? O que vai mudar? O treinador não vai mudar? Olha, a vibe dos jogadores, o comprometimento deles está muito grande.
Então tenho certeza que eles vão para esse jogo contra o Náutico com a faca nos dentes. E eu gostaria de ver um 4-4-2, um 3-5-2, apesar de a gente não ter laterais que virem alas para apoiar, porque pelo menos no modelo de Zé Ricardo eles ficavam. Mas a Série B, amigos, a Série B é isso. A Série B é brigado, a Série B é para cima, é muita luta, muita guerra, e é assim que tem que ser. O Vasco vai para esse jogo com o Náutico, com um time bem arrumado. Na ausência do Quinteiro é o Danilo Bosa, se não me engano, deve fazer a estreia. E o Palácio que entraria, a gente tem outras opções. Gostaria de ver também o menino Eric ali. Gostaria também de ver em algum momento a oportunidade para o Zé Santos, que a gente não viu da consciência. Ou seja, o Vasco está encaixado, a primeira linha está encaixado, a gente precisa ver esse jogo mais apoiado, a subida dos laterais, um meia encostando na direita para permitir mais a subida do Gabriel Dias, fazendo uma tabela com o Figueiredo para chegar ao fundo. O Peck, em vez de jogar para o lado, jogar para trás, arriscar mais a linha de fundo, que ele é habilidoso, espetar mais a bola, ir para o fundo, que é um jogador veloz, jogador rápido e que pode sofrer falta, e isso favorece o nosso atacante, no caso, começando o Getúlio. Então, repetindo, eu vou arriscar que o nosso time vai com o Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, vai o Danilo Bosa, o Conceição e Edmar, Yuri, Andrei e Nenê, e lá na frente Peck, Getúlio e Figueiredo. Então o Vasco vai em busca da liderança. Os resultados nessa rodada não foram tão bons para o Vasco, mas nós estamos com 10 jogos, são 38. O importante é pontuar, o importante é ir para cima, o importante é o Vasco manter essa pegada de brigar pela bola, ir para cima, não ficar acuado, ir para o jogo, porque o jogo contra o Grêmio foi uma pena aquela bola no Palace não ter entrado, mas foi um jogo grande, de duas equipes grandes de Série A. Então o Vasco mostrou que foi para cima, que não tem medo e que vai jogar pela vitória. Então que mantenham essa pegada nos jogos dentro e nos jogos fora. E a gente vai contar absolutamente, sem dúvida nenhuma, com a nossa torcida, que é fora de série, é maravilhosa. Tenho certeza que vai ocupar a vaga disponibilizada para ela nos aflitos. E aí o Vasco vai buscar essa vitória. E quando chegar no Maracanã, a gente vai dar aquele show de lotar o Maracanã e bater o recorde de público no Maracanã. Então, vamos torcer que o Vasco faça um belo jogo. O jogo é amanhã, terça-feira, às 19 horas, nos aflitos. E vamos vibrar que esses jogadores não se abalem com a saída do Zé Ricardo, que eles mantenham esse comprometimento, essa pegada, que é isso que está sendo a marca do Vasco. A luta pela posse de bola, a luta pela vitória. Jogo feio, por enquanto, mas estamos pontuando, estamos indo para cima. E Série B é isso. Eu prefiro um jogo assim e a gente ganhando do que jogar bonito e a gente perder. Fechado, amigos? Compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, divulguem, não custa nada, cliquem no sininho, dêem um seu gostei lá, compartilhem com a rapaziada, é um início de trabalho e a gente tem a proposta apenas de fazer um pré-jogo, um pós-jogo, falando sobre o Vasco, falando sobre a partida, é isso que a gente quer. Valeu, rapaziada, grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus.